Olá, que bom estarmos de volta. Estamos dando continuidade à nossa série de reflexões falando sobre as igrejas do Apocalipse. Temos como objetivo trabalharmos bases revitalizadas e nos inspiramos nas igrejas do Apocalipse para falar sobre essas bases que precisam ser revitalizadas. Haja vista que as igrejas do Apocalipse, as cartas enviadas a cada uma das igrejas, trazem ensinos que são muito pertinentes com relação à igreja de hoje. Pastor Rivaldo Firmino, querendo abençoar sua vida, refletindo sobre as igrejas do Apocalipse. Temos sido abençoados com sua audiência, sua participação e pedimos a sua gentileza que possa divulgar o nosso canal, trazendo mais pessoas para ouvir, participar juntamente conosco. A igreja agradece e hoje temos como objetivo falar de uma igreja muito especial. E o texto de hoje, ele está em Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Então, vamos fazer a leitura desse texto bíblico. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Deus, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta palavra lida e pela mensagem contida em cada uma dessas palavras. Abençoamos aqueles que participam conosco, aqueles que estarão acompanhando esta reflexão e que a igreja seja fortalecida diante da meditação desta palavra tão rica, tão abençoadora. Obrigado. E oramos abençoando a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a família. A igreja em Sardes, a igreja que tinha adormecido. Vamos explanar sobre a igreja em Sardes, uma igreja que adormeceu. As igrejas do Apocalipse são referências para a igreja de hoje também, porque todas as igrejas apresentavam necessidade de força e amparo do Senhor para continuarem perseverantes. E as mesmas dificuldades, as mesmas perseguições e os pecados enfrentados há séculos ainda persistem em nossos dias. Cristo chama a igreja para o arrependimento.
Cristo chama a igreja para a pureza espiritual. Cristo nos chama para o avivamento espiritual. As cartas à igreja do Apocalipse são um alerta para uma mudança de mente e transformação de vida. Uma mudança de mente e transformação de vida. Por isso, bases revitalizadas. Entendemos claramente que essa transformação de vida tem que acontecer dia a dia, passo a passo. Até que Cristo volte, teremos que nos empenhar por mudarmos nossa maneira de pensar, de agir, de viver, até que Cristo volte. Por isso, o versículo 6 diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Creio que Deus está nos comunicando verdades absolutas. Sardes era a capital da Lídia no século VII a.C. Atualmente, Sardes é a Turquia. A cidade era uma cidade rica, uma cidade bela, situada no alto de uma colina, em volta a precipícios, cercada por uma muralha e protegida por os soldados. Os seus habitantes eram altivos e consideravam impenetrável. Sua cidade era impenetrável diante de toda a estrutura na qual ela foi edificada. Mas conta-se nossos historiadores que no ano 529 a.C., o rei Dario conseguiu adentrar na cidade com seu exército. Aproveitou de uma falta de vigilância dos soldados que dormiram e passaram por um buraco no muro. Novamente, Sardes foi avassalada por um rei que dominou sobre ela e ela passou a passar grandes dificuldades. Olha, também o tempo passou, o inimigo continuou prevalecendo sobre ela. Então, a cidade de Sardes também tinha riquezas, belezas naturais, mas também ela sofria por um padrão de imoralidade muito alto. Os habitantes tinham um estilo de vida ligado à luxúria, à devassidão. Então, era uma igreja esplendorosa, era uma igreja notável, uma igreja ágil, mas faltava-lhe algo. Faltava-lhe algo. Então, por isso estamos falando sobre revitalização. A igreja de Sardes tinha muitas qualidades, mas o tempo passou e ela perdeu vigor. A igreja adormeceu, assim como os soldados que guardavam a cidade, adormecidos, permitiram a entrada dos inimigos. A igreja de Sardes, que ali situada, também permitiu-se vacilar, cochilar. E aí o adversário sempre se aproveita de um momento de vacilo, um momento de cochilo. E a obra que ele mais sabe fazer é destruir, é desfazer. Mas quando a igreja se atenta para esta realidade, ela acorda e busca renovar suas atitudes, renovar sua vida. Então, por isso o texto diz: eu sei que vocês estão fazendo. Verso 1. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Que contrassenso! Mas ao longo dos anos encontramos esta realidade na vida da igreja do Senhor. Então, a mensagem de Jesus para a igreja que estava em Sardes
era uma exortação ao reavivamento. Vamos revitalizar nossas vidas espirituais, vamos buscar um avivamento espiritual em nosso ser, em nossa casa, nossa família, em nossa comunidade. Jesus se apresentou a eles como aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. 7 representa a perfeição divina, a plenitude, a totalidade. Só o Espírito de Deus pode dar vida ao que está morto. Só o Espírito de Deus pode dar vida ao que está morto. Por isso é real. Precisamos buscar a Deus e clamar a Deus que o Espírito reviva, que o Espírito nos revivifique, que o Espírito nos torne a estar vivos diante de Deus, operantes, sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. É importante que os que entendam esta palavra possam acordar-se do sono, arrepender-se e voltar-se para o que era antes e vivam em obediência. Vamos arrepender, voltar ao que era antes. Então, esta base de revitalização é o nosso apelo neste dia, falando aos que nos ouvem, os que participam desta reflexão. Precisamos revitalizar a vida com Deus. Isto passa por uma obediência irrestrita. Por isso o texto nos convida, sede vigilantes, porque o Senhor voltará e depressa fará a sua obra maravilhosa em nossas vidas. Então, nós temos que conquistar para Deus vidas e conquistados para Deus, fazemos a obra de Deus. A igreja de Sardes, ela perdeu o fervor que vivia no Espírito e tornou-se espiritualmente apático. Esta é uma realidade para nossos dias. Igrejas, congregações inteiras, vivendo uma apatia espiritual. Congregações inteiras, vivendo uma vida apática espiritualmente falando. Então, Cristo se apresenta para eles e para nós como a verdadeira e fiel testemunha de Deus. E ele estava vendo o que cada um estava fazendo. Aí ele exorta a igreja a mudar o estilo de vida. Mudar o estilo de vida. E olha que conselho rico, maravilhoso. Comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez. Meu Deus! Comprem roupas brancas e vestidos para cobrir a sua nudez. Não é verdade que hoje as pessoas não estão realmente querendo estar vestidas? Nos nossos cultos, a participação de pessoas bem desnudas é algo assim deprimente espiritualmente declarado, né? Roupas indecentes, roupas que não condizem com o cristianismo puro, verdadeiro. Homens e mulheres, jovens, com roupas indecentes, corpos à mostra, trazendo sensualidade nas suas apresentações. É preciso aceitar o conselho dado por Jesus à igreja de Sardes. É preciso comprar roupas brancas, é preciso vestir a nudez, é preciso anular a vergonha. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Troquem as suas atitudes vergonhosas por atos de integridade. Analisem-se
para descobrir o que não é agradável ao Senhor. Amplie a visão, transformem-se, sejam compromissadas com a palavra, arrependam-se dos seus erros. Cristo convida a igreja a eliminar, expulsar a soberba, a vaidade do coração, para que ele possa entrar e fazer morada. Bendito seja Deus, que para esse tempo Deus tem trazido entendimento, para que possamos não apenas viver uma aparência, mas sermos reais. A igreja parecia estar viva. Parecia estar viva, mas não estava viva. Sardes representa igrejas e cristãos que envelheceram na sua fé e precisam de renovação espiritual. Portanto, como nosso lema são bases revitalizadas, convidamos você a entender através do ensino a igreja de Sardes a realidade para nós também nesse tempo. Cristãos, igrejas que têm a sua fé envelhecida precisam de renovação espiritual. É mistério voltarmos ao início de tudo, com muita determinação, com muito vigor, com muita vida. Não apenas barulhos de instrumento, não apenas técnica vocal, não apenas aparência através de embelezamento, porque muitos trabalham a beleza física, muitos trabalham através de tantas coisas para parecer vivo, belo, e a aparência às vezes é de quem está muito bonito, mas por dentro está morto. Então é preciso que tiramos a mortalidade que adentrou pela falta de obediência a Deus, de seguir o princípio da palavra e voltar. Igreja de Sardes é um exemplo para nós nesses dias. Então, Deus quer que nós vivamos uma vida até o fim, perseverar até o fim. Não podemos ter um período de integridade e um período de fraqueza. Então, nosso apelo é para que possamos revitalizar nossas bases e hoje bases revitalizadas através da igreja de Sardes, não é? Representando aqueles que envelheceram na fé e precisam de renovação espiritual. Que Deus tenha total liberdade de trazer em minha vida, em sua vida, em nossa vida, uma grande renovação. Às vezes clamamos por um grande avivamento e parece-nos que este avivamento seria lá. Mas neste dia eu quero dizer que o avivamento não pode ser apenas lá, ele tem que ser aqui. Que você possa orar comigo e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser revitalizado. Renova a minha fé, renova meu amor, renova meu ânimo, renova a pureza do meu coração, renova a integridade espiritual, porque eu te peço, em nome de Jesus, meu Senhor. Amém. Graça e paz a todos.